Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Eu sou professora Patrícia Campos, professora de Língua Portuguesa. E eu estou aqui hoje para direcionar essa aula, a aula 9, para o C3, que corresponde ao sexto ano e o sétimo ano também. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Vamos lá para os slides. Aula 9 é a relação de sentido provocadas pelo uso do substantivo nos gêneros narrativo. No caso, nós vamos trabalhar hoje gênero lenda. Os objetivos dessa aula são compreender a importância das lendas para a perpetuação das memórias entre os povos e entender a função dos substantivos e a relação de sentido na construção do gênero lenda. Eu pergunto para vocês, agora eu quero que vocês olhem para cá. Eu pergunto para vocês, vocês já ouviram falar nas lendas? Alguma vez em casa ou na escola? Às vezes um pai, uma mãe, um tio, uma avó. Sempre nós temos alguém na nossa família, ou algum vizinho, algum parentesco, algum familiar, independentemente de quem seja, chega até nós algumas histórias que fazem parte de um imaginário. E nós, que somos da região amazônica, temos essa riqueza na nossa região, na nossa terra, que são as lendas. Então, voltando para cá, para os nossos slides, você vai perceber aí que nós temos algumas lendas. Lenda do Boto, lenda do Curupira, lenda da Matinta Pereira, lenda do Açaí, do Boi-bumbá, da Iara, enfim, um monte de lenda que faz parte de um imaginário, de um povo. E aqui eu quero perguntar para vocês, então, o que são as lendas? Vocês podem acompanhar aí nos slides. São narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginário. Eu quero me dirigir a você agora, porque essas lendas, essas narrativas que são oralizadas, fazem parte do nosso dia a dia desde os tempos mais remotos. Então, elas fazem parte da oralidade. Eu quero que você entenda isso, que oralidade, nós temos na língua portuguesa duas modalidades, que são modalidade oral e modalidade escrita. Sendo que a modalidade oral é quando a gente fala. Então, nós somos, por natureza, falantes, contadores de histórias. E como nós moramos na região amazônica, nós temos essa riqueza de histórias contadas que passam de geração em geração. Então, voltando para os nossos slides, conforme vão se popularizando, as lendas tendem a ser reproduzidas e registradas em forma de histórias escritas, principalmente em livros. As lendas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações, inclusive para coisas que não apresentam explicação científica comprovada, como, por exemplo, os supostos fenômenos sobrenaturais. Então, aqui, pessoal, querido aluno, vocês precisam entender que as lendas têm um objetivo, têm uma função. Então, geralmente, as lendas que são contadas tentam explicar fenômenos da natureza, fenômenos sobrenaturais que muitas vezes aquele povo, aquela comunidade não tem, digamos, o conhecimento científico das coisas que acontecem na vida ou ao nosso redor. Então, elas criam lendas ou se apoiam em lendas para explicar um acontecimento, né, sobrenatural ou um acontecimento de fenômeno da natureza que eles não conseguem explicar cientificamente. Então, daí vem essa riqueza desse imaginário que vai passando, né, de pai para filho, de vó para neto, e assim todas as gerações vão conhecendo essas lendas. Continuando nos nossos slides, aqui você tem nesse slide uma notícia que é muito comum na nossa terra, na nossa cidade, e a notícia diz assim: forte chuva da madrugada deixa ruas alagadas
e prejuízos para moradores da região metropolitana de Belém. Então, quem que nunca ouviu falar que alguma rua em Belém ficou alagada depois de uma forte chuva? Então, essa é uma primeira notícia muito comum na nossa região. Vamos para outra notícia agora. Por que chove todo dia e na mesma hora em Belém? Você vai sair antes ou depois da chuva? Quem não conhece o Pará pode até se assustar com essa pergunta, mas ela é bastante comum na região. Devido ao clima quente e úmido em Belém, chove praticamente todos os dias e, pasmem, quase com horário marcado. Sendo assim, você pode aproveitar para fazer uma siesta e descansar depois do almoço. Então, essa notícia, pessoal, a primeira falando das fortes chuvas que alagaram as cidades, e essa segunda vem falando por que chove todos os dias na cidade. Bom, se a gente for parar para pensar, existe uma lógica, né, um conhecimento científico, um clima da nossa região e existe todo um estudo voltado para esses fenômenos, né? Mas os povos mais antigos não tinham conhecimento desses fenômenos, então eles criavam lendas de todas as formas para explicar esses fenômenos sobrenaturais ou fenômenos da natureza. E aqui eu vou trazer para vocês, já que a nossa cidade chove muito, apesar que nós estamos em pleno verão amazônico e a chuva deu uma diminuída, mas a gente sabe que ao longo do ano chove muito. Então, a gente vai agora ler uma lenda que condiz com essa chuva forte de Belém, que é, vamos voltar aqui para cá para os slides, a lenda da chuva vespertina de Belém. Essa lenda, esse livro, é um livro, né, que foi escrito pelo Anderson Medeiros, tá bom? Da editora Estudos Amazônicos. Há muito tempo em Belém do Pará, o sol e a chuva queriam tomar conta da cidade. A noite ficou de fora da briga, porque já fizeram um acordo com os dois. Viria depois que o sol se cansasse e fosse embora, e permitiu que a chuva a visitasse quando quisesse. A chuva se considerava grandiosa e, orgulhosa, brigava com o sol, dizendo ser mais útil que ele, pois alimentava o mundo vegetal, fertilizava o solo e, o principal, saciava a sede dos seres vivos. O sol se achava o máximo e, vaidoso, brigava com a chuva, afirmando sua grande importância, pois dizia ser uma inesgotável fonte de vida na terra, responsável pelo crescimento de todo o reino vegetal existente, além de sua função mais nobre, iluminar o dia. Toda vez que a chuva ficava com raiva, fazia chover intensamente sobre Belém do Pará. A Baía do Guajará, que banha a cidade, inundava o mercado do Ver-o-Peso. Animais ficavam encurralados, as avenidas ficavam debaixo d'água, as pessoas ficavam desabrigadas. O sol, por sua vez, quando irritado, fazia esquentar Belém e ninguém aguentava. A Baía do Guajará secava e virava deserto. As mangueiras pulverizavam-se e os periquitos morriam. A vegetação inteira do Museu Emílio Gueldi e do Parque Zoobotânico Rodrigues Alves perdia-se. As pessoas sofriam muito com o calor forte e isso era muito ruim para o povo belenense. A mãe natureza, vendo o sofrimento dos seres vivos, chamou o sol e a chuva e, furiosa, ordenou-lhes: parem com essa briga egoísta e se entendam. A vaidade e o orgulho destroem o coração. Sejam sábios. A vida é mais feliz quando há união e harmonia de ideias. O sol e a chuva entreolharam-se e reconheceram o erro. De certo, com as brigas não chegariam a lugar algum. Chuva,
Vamos fazer as pazes e um acordo. Já que você faz questão de aparecer durante o dia, eu reino de manhã e à tarde abro-lhe um espaço especial, disse diplomaticamente o Sol. Tudo bem, Sol, aceito seu trato, mas não fale comigo, disse sorridente a chuva. E assim, com o Sol e a chuva se entendendo, tudo ficou melhor. A tranquilidade voltou a reinar em Belém. O sol, feliz, ilumina a cidade com alegria. E quando chega a tarde, abre espaço para a chuva fazer sua festa com moderação. A mãe natureza sorriu por ver seus filhos agora unidos, entendendo-se fraternalmente. E é por isso que em Belém faz aquele sol de manhã e à tarde cai aquela chuvinha. Então, depois da leitura desse livro que conta a lenda vespertina, né, a lenda da chuva vespertina de Belém, então nós temos aí uma história, né, que faz parte também do nosso imaginário, faz parte da nossa identidade, porque as lendas têm esse poder de mostrar a nossa cultura, de mostrar a riqueza, né, de um povo, de uma história. Faz parte também do nosso imaginário amazônico, assim como tantas outras lendas. Então, por isso que é muito importante nós conhecermos aquilo que também é da nossa região. As lendas têm esse poder de levar esse imaginário, essa fantasia para as pessoas e fazem a gente imaginar também sair só da razão e ir para a ficção, que é tão importante na vida dos alunos, na vida dos professores, na vida de todos nós, tá certo? Agora, depois que a gente aprendeu um pouquinho sobre as lendas, a gente vai agora estudar algumas palavras que aparecem aí no texto que vocês vão verificar. Vamos para a tela. Algumas palavras servem para dar nomes. Você pode ter percebido que no texto, a lenda da chuva vespertina de Belém, aparecem algumas palavras como Belém, terra, sol, mercado do ver-o-peso, chuva, noite, Bahia, mangueiras, museu, vaidade, orgulho. Então, essas palavras, vocês podem perceber aí nos slides que elas servem para dar nomes. Se você olhar ao seu redor, você pode verificar que tudo, para o que você olhar, você pode olhar para a parede. Ah, olhei para algum lugar. Então, tem um nome. Tudo que você enxergar e também aquilo que você não enxerga tem um nome. Então, por exemplo, eu tenho um nome, sou Patrícia. Você tem um nome, João, Maria, Angélica, Marcos, Vinícius. Eu estou sentada numa cadeira, aqui tem uma mesa, nós temos um notebook. Então, tudo ao nosso redor tem um nome. Então, assim, os nomes servem para que a gente especifique alguns objetos ou lugares, ou animais, seres de um modo geral, sentimentos, emoções. Então, voltando para os slides, aqui nós temos alguns nomes que vão ser nomes específicos de, por exemplo, Belém é o nome de uma cidade, Terra, o nome de um planeta, Sol, o nome de um astro e assim sucessivamente. Mas tem nomes como Bahia e Mangueiras, Museu, que são nomes comuns. E outros nomes são mais específicos. E aí eu digo que é um nome próprio. Essas palavras que servem para dar nomes, elas são chamadas de substantivo. Então, o substantivo é a classe de palavras que tem a função de dar nome a seres, objetos, animais, lugares, sentimentos, emoções,
etc, tá bom? Então, vejam aqui, ó, que nós temos a palavra cidade. Cidade é um nome. Cidade é um substantivo comum. Por que que é comum? Porque eu tenho várias cidades. Ela não é nome específico de uma cidade, tá bom? É um nome comum. Então, se eu falo a palavra Belém, Belém é um nome específico de uma cidade. Então, Belém não vai ser um substantivo comum, vai ser um substantivo próprio. E lembrando que nome próprio, sempre eu uso letra maiúscula no início, tá certo? O nome comum ou o substantivo comum não precisa de letra maiúscula, mas o substantivo próprio precisa. Olha aqui outro exemplo, a palavra menino. Quantos meninos existem no mundo? Muitos meninos. Menino, a palavra menino é um substantivo comum. Agora, se eu colocar João, apesar de ter muitos meninos que se chamam João, mas João é o nome específico de um menino. Ou de vários meninos, mas é um nome específico. Então, por isso é um substantivo próprio. E por isso também tem que iniciar com letra maiúscula, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês atentarem para o contexto das palavras. Porque as palavras podem estar fora de um contexto ou dentro de um contexto. Então, vamos verificar aqui, ó. Se eu pensar na palavra chuva e na palavra noite, sem olhar para o texto, sem olhar para essa lenda que a gente acabou de ler, o que vai acontecer? Chuva e noite são substantivos comuns ou próprios? O que vocês acham? São substantivos comuns. Chuva não é nome específico de um lugar, de um objeto ou de uma pessoa. Chuva é um fenômeno da natureza que acontece quase todos os dias na nossa cidade. Noite também acontece de o sol se pôr e vir a escurecer e que a gente chama isso de noite. Então, são palavras, são substantivos comuns. Agora, volta aqui para os slides, tá bom? A palavra chuva e noite, então, são substantivos comuns. Agora, voltando para o texto, olhem aqui como inicia essa lenda. Há muito tempo, em Belém do Pará, o sol e a chuva queriam tomar conta da cidade. Percebam aí que eu tenho a palavra Belém do Pará, nome de uma cidade, portanto, é um substantivo próprio. Tanto Belém quanto a palavra Pará, tá bom? Agora, quando eu falo do Pará, Belém é o substantivo e do Pará já vai ser um adjetivo, mas isso fica para uma próxima aula. A palavra sol aí está com letra maiúscula, porque sol é um substantivo próprio. É o nome de um astro, né? Ele é único. Então, por isso, aparece com letra maiúscula. Agora, pessoal, a palavra chuva. A palavra chuva no texto, chuva fora do texto é substantivo comum. Agora, dentro do texto, vai aparecer com letra maiúscula. Por que será que está com letra maiúscula? Porque dentro desse texto, dentro dessa lenda, chuva é um personagem. Então, ganha vida própria, ganha aqui, então, um substantivo próprio. Então, chuva, nesse contexto, é um substantivo próprio. Vejamos aqui outro exemplo. A noite ficou de fora da briga porque já fizeram um acordo com os dois. Olhem aí a palavra noite. Fora do texto, noite é um substantivo comum. Agora, dentro do texto, como também noite é uma personagem, então ganha aqui um grau de importância, ganha aqui um nome, noite. Um nome específico de uma personagem. Então, por isso, noite aparece com letra maiúscula. Agora, nós vamos aqui a um outro exemplo. A mãe natureza, vendo o sofrimento dos seres vivos, chamou o sol e a chuva e furiosa ordenou-lhes. Percebam aí que mãe natureza também é um nome próprio,
tá certo? Porque é nome de uma personagem dentro do texto. Mas se eu pegar essa palavra mãe e tirar do contexto, mãe é substantivo comum. Então, vocês podem verificar que eu preciso de um contexto para fazer essa relação de sentido do substantivo. E aqui vamos para este outro exemplo. Eu tenho aqui a palavra sol. A palavra sol é o nome de um astro, portanto, é um substantivo próprio. Ok até aqui? Agora, em outros contextos, se eu colocar essa palavra sol em outros contextos, essa palavra não vai ser um substantivo próprio. Vai ser um substantivo comum. Vejam aqui um exemplo comigo. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. É um trechinho do nosso hino nacional. Então, nesse trecho, nesse contexto, e o sol da liberdade, ele não vai ser aqui o nome do astro, mas vai ter uma outra conotação e por isso ele aqui é um substantivo comum. Quando a gente diz que está muito quente, que está muito calor, nossa, está um sol de matar. Esse sol também vai ser um substantivo comum. Em Belém temos um sol para cada um. Então, quando a gente fala temos um sol para cada um, que a gente está aqui se referindo a muito calor, que também está muito quente, esse sol não vai ser um substantivo próprio, mas vai ser um substantivo comum. Perceba, determinados contextos eu tenho a mesma palavra como sendo um substantivo comum, e em determinados contextos, outros contextos, de acordo com a intenção comunicativa do autor, do escritor, do falante, ele vai ser um substantivo próprio. Mas sempre com a mesma função de dar nome às coisas, aos seres, aos animais, aos astros, enfim, tudo ao nosso redor. Então, você percebeu que quando a gente observa as palavras dentro do texto, elas recebem uma classificação. Todas as palavras que nós temos na nossa língua portuguesa recebem uma classificação. Então, por exemplo, se eu falar, a menina é bonita. Esse a é um artigo. Menina é um substantivo, é um nome. É um verbo, bonita é um adjetivo. Então, todas as palavras da nossa língua têm uma classificação. Só que essa classificação fora de um contexto é uma. Dentro do texto, que vai estar dentro de um contexto, tem outra classificação. Então, a gente precisa estudar as palavras aplicadas dentro de um contexto. Então, o que eu quis te mostrar foi justamente que os substantivos, eles podem ser comuns e podem ser próprios, desde que esteja aplicado a um contexto, tá certo? Então, nós temos que sempre olhar a palavra aplicada a um texto que, no caso, hoje, nós estudamos o gênero lenda. Então, para a gente recapitular, lenda são histórias, são narrativas transmitidas oralmente que passam de geração em geração e demonstram a identidade de um povo. Demonstra, por exemplo, a cultura de um povo. E daí a riqueza das lendas para a nossa cultura, para a nossa região, que é rico nesse imaginário popular, que são as lendas da Matinta Pereira, do Boto, do Curupira. E agora vem a lenda da chuva que você acabou de conhecer. Volte aqui para os slides. Eu tenho aqui essas lendas que são mais comuns, lenda do Boto, lenda do Curupira, lenda da Matinta Pereira, lenda do Açaí. Aí tem também aqui o Negrinho do Pastoreio, que não faz tão parte da nossa região, mas faz parte de outras regiões do Brasil. Saci Pererê, o Boi Bumbá, a lenda da Iara. Então, algumas lendas são parte da nossa cultura.
Outras lendas fazem parte de outras culturas, mas é uma riqueza muito grande de histórias e desse imaginário que nós podemos conhecer. Agora pode voltar para mim e eu tenho um desafio para fazer para você. O nosso desafio, a partir dessa aula que você estudou sobre o substantivo, a relação de sentido dos substantivos dentro do gênero lenda, eu quero desafiar você a chegar na sua família, porque eu sei que você já ouviu, de alguma forma, já ouviu falar nessas lendas, ou na escola ou dentro da sua casa. Mas o meu desafio para você é o seguinte: você vai fazer uma pesquisa com o seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, sua avó, o tio, seja lá quem for, né, na sua casa, o seu responsável, e você vai perguntar para eles: mãe, pai, vô, vó, vocês já ouviram falar em alguma lenda? Já ouviram falar na lenda da Matinta Pereira? Já ouviram falar na lenda do Boto? Então eu quero que vocês perguntem a eles. E aí, se eles falarem assim, já ouvi falar, tem gente que vai dizer assim, eu já vi a Matinta Pereira. Então vocês vão aproveitar e vão pedir para eles contarem essa história para vocês. Então, isso é um desafio que eu passo para vocês, para que vocês escutem essas histórias. E muitas vezes vocês vão fazer a comparação dessas histórias com o que você ouviu na escola e o que você ouve na sua casa, de um familiar seu, e vão comparar que há diferenças. E daí é uma outra riqueza, porque as histórias são recontadas, tem um fio, né, condutor no enredo dessa história, mas elas vão se modificando conforme as pessoas vão tendo contato com elas. E assim como eu escutei de um jeito, eu posso contar de outro jeito, tá certo? Então essas histórias não são, digamos, fidedignas ao original. Elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, eu peço para vocês fazerem esse desafio de perguntarem aos pais, aos avós e ouvirem essas histórias. E depois que vocês ouvirem, vocês vão escrever essa história no caderno de vocês e vão levar quando a gente retornar às aulas para a sala de aula. Tudo bem assim? Eu espero que vocês estejam bem em casa. Logo, logo, tudo isso vai passar e eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida a gente tira na sala de aula. Lembrando, só recapitulando mais um pouquinho, nós vimos na aula 9, para o C3, que é do 6º e do 7º ano, a aula sobre relações de sentido, do uso do substantivo, nos gêneros narrativos, que é o gênero lenda. E a gente vai, então, só para ficar mais na nossa mente, o que são as lendas? Então, essas lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com fatos imaginários. E conforme vão se popularizando, essas lendas tendem a ser reproduzidas e registradas em forma de histórias escritas, principalmente em livros. Então é muito comum a gente ouvir histórias que surgiram oralmente e depois elas passam a ser livros, porque elas passam a ser coletadas por um escritor e passam a ser livros. Então, a gente pode voltar para mim e a gente pode verificar que essas lendas, então, fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que são muito importantes. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham aprendido o gênero lenda e a relação de sentido dos substantivos. É um prazer estar com vocês, esse é meu primeiro contato. Espero que a gente se encontre mais vezes, não só aqui, mas na sala de aula, se assim essa pandemia permitir. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.